Amém, irmãos? Bom dia. É muito lindo ver a obra do Senhor na nossa vida. Eu creio que hoje o Senhor já falou com cada um de nós. Como é bom a gente ser relembrado, como o Fernando fez no início do encontro, que temos um bom pastor que cuida das nossas vidas. Como é bom a gente saber que pertencemos a esse Deus de amor. E para mim, isso me traz gratidão, gratidão no coração. Essa é a palavra, porque nós temos plena certeza de termos um Pai que cuida de cada um de nós. Amém? Eu gostaria que a gente pudesse estar orando mais um pouquinho essa manhã. Amém, Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu tens cuidado das nossas vidas. Muito obrigado porque podemos ver dia após dia, a Tua mão sobre nós, a Tua mão nos guiando, o Teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. Precisamos do Teu Santo Espírito. Como somos gratos porque a Tua obra na cruz nos pôde resgatar, nos pôde dar uma vida junto a Ti, ó Pai. Muito obrigado. Amém. Amém, irmãos? Alguns dias atrás, nós comemoramos a Páscoa, né? É um período de comemoração muito importante no cristianismo, é um período de comemoração muito importante para as nossas vidas, pois esta comemoração, ela remete a um fato central e primordial na obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. E é sobre esse tema, irmãos, que eu gostaria de compartilhar um pouquinho conosco essa manhã. Enquanto eu estava orando no período da Páscoa, lendo a palavra, um texto que nos últimos tempos tem sido constante na minha vida, tem sido um texto que dia após dia, né, de tempos em tempos, o Senhor tem me feito colocar meus olhos novamente nele, tem falado muito comigo com esse texto, emergiu novamente ao meu coração e mais uma vez falou comigo. E para iniciar um pouquinho esse tema que eu gostaria de falar com vocês, esse tema da Páscoa, é importante a gente relembrar alguns acontecimentos do Êxodo. Nós lemos na palavra sobre a Páscoa no Egito e sobre como o Senhor poderosamente libertou o povo de Israel naquele momento. Para muitos de nós é uma história muito conhecida. Para alguns já faz muitos anos que conhecem essa história. Para outros, talvez até mesmo décadas, que essa história é bem conhecida. E que exatamente por isso, eu creio que o Senhor tem nos lembrado, tem nos falado sobre a gente relembrar o que Ele fez naquela Páscoa no Egito e a obra de Cristo na cruz. E é exatamente por isso, por ser uma história que para muitos pode estar lá longínqua, uma história que a gente aprendeu na mais tenra infância, uma história que a gente se habituou a conhecê-la. Pode ser que ela tenha perdido força, alguns pontos importantes possam estar caindo no nosso esquecimento. E por isso, irmãos, nós realmente não podemos deixar passar despercebido alguns pontos importantes sobre a história da Páscoa nas nossas vidas, sobre a obra de Cristo, referenciada na Páscoa, na vida minha e na tua vida, irmãos. Por isso, irmãos, nós temos que destacar que essa história é uma história de Deus com o seu povo, é uma história de zelo de Deus pelos seus. A forma como Deus agiu lá naquela antiga Páscoa, com a vida de José, no poço, na casa de Potifar, na prisão, como governador do Egito, na reconciliação com seus irmãos, sendo meio para salvar o povo da fome. Esse cuidado de Deus, depois na libertação da escravidão, trazendo as palavras da própria Escritura, daqueles que vivenciaram este momento. Em Deuteronômio 26, o próprio Moisés falou o seguinte: os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Nós, porém, clamamos ao Senhor, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. O Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido,
e com grande espanto e com sinais e milagres. E nos trouxe para este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Essa, irmãos, foi a história do Egito, a história da Páscoa, da libertação do povo de Israel. Na libertação do povo lá no Egito, foi instituída a Páscoa para todo o povo de Israel. Anualmente, o povo rememorava esta grande salvação do Senhor, a grande salvação que o Senhor operou com o povo de Israel. A história da Páscoa, irmãos, no Egito é extremamente profunda. Ela é uma história de amor, de cuidado, de resgate, é uma história de salvação. É uma história de redenção através de sinais, de milagres. É uma história de socorro de Deus para o seu povo e, principalmente, é uma história de evidência do poder de Deus para com os seus. É uma história, irmãos, de morte e vida. É uma história de sacrifício. Mas com estas mesmas características, anos bem mais tarde, durante a comemoração da Páscoa em Jerusalém, ocorreria uma história, com toda certeza, com amor e poder. Uma história nunca contada na raça humana, que impactou completa e profundamente as nossas vidas. Essa história, irmãos, lá em 1 João 2:22, fala que Jesus, ele foi a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que tremendo, irmãos. A Páscoa, a obra de Cristo, nos traz esperança. Se, quando a gente vê aquela história que a gente aprendeu desde pequena idade, sobre a libertação do povo do Egito, que grande obra, quão grande salvação, a história de Cristo, a história da obra de Cristo na cruz, nos remete para essa mesma ação de amor, de cuidado. A mesma história de Jesus, ele nos dá o privilégio de podermos ser reconciliados com Deus. Para cada um de nós, irmãos, para a minha e para a tua vida, a história de Cristo, ela foi maravilhosa e poderosa, pois ela nos resgatou. Ela nos deu esperança. Ela nos deu privilégio de viver em intimidade com nosso Deus e Pai. Em Hebreus, se vocês puderem abrir, capítulo 9, a partir do versículo 23, nós lemos o seguinte: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. E lá no versículo 28, ele finaliza assim: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém, irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e com certeza virá para buscar aqueles que o aguardam esperançosamente. Amém? Nele, em Jesus, nós temos a redenção. Pelo seu sangue, nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, como diz lá Paulo em Efésios 1:7. Não podemos, irmãos, deixar que a mensagem da cruz, ela perca esse efeito de uau, como Deus fez uma obra tremenda para me resgatar, para te resgatar, uma obra tremenda para nos dar o privilégio de termos livre acesso a Deus Pai. A obra de Cristo, irmãos, precisa dia após dia ser relembrada do seu impacto profundo sobre nossas vidas. Após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos lá em Atos 2 o discurso de Pedro, que para mim essas palavras de Pedro, elas são palavras ímpar, elas são palavras poderosas. É importante para a gente ler esse discurso, a gente
aprofundar mais um pouco nesse discurso, entender o contexto deste momento para os discípulos, para o povo de Israel, para aquela nação. Os discípulos tinham acompanhado Jesus em sua obra aqui na terra. Testemunharam sua obra, testemunharam sinais e prodígios, testemunharam sua morte. E também tinham acabado de testemunhar sua ressurreição e ascensão para os céus. Foram testemunhos oculares da morte de Cristo e todas as suas palavras e ações. Eles estavam lá quando Cristo fez seus milagres, quando Cristo curou enfermos, quando Cristo ressuscitou Lázaro. Imagine o impacto de todas essas coisas na vida deles. Imagine o impacto de todas essas coisas na vida de Pedro. Em Atos 1, os discípulos presenciaram a ascensão de Jesus aos céus. Eles presenciaram a completude da obra de Cristo aqui na terra, sua morte e sua ressurreição. Após isso, eles retornaram para Jerusalém e reuniram-se para a escolha de Matias, reuniram-se para buscar, para orar, para se fortalecer. E iniciam essa vida de comunhão e de oração. E já agora, no capítulo 2 de Atos, eles são cheios, no dia de Pentecostes, naquele mesmo local, eles são cheios do Espírito Santo. Neles aparecem distribuídas línguas como fogo, pousando sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse fato, irmãos, chamou a atenção de uma multidão que, perplexa, os ouvia falar na sua própria língua, como diz lá em Atos 2:6. E Pedro, levantando-se, começou a explicar que não tratava-se de embriaguez, mas o que tinha sido profetizado pelo profeta Joel estava acontecendo naquele momento. E Pedro, se levantando, ele inicia um discurso. Ele inicia a falar para aquelas pessoas que estavam perplexas, vendo-os falar em outras línguas. E ele fala o seguinte, que Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Esse Jesus, ele morreu, mas também esse Jesus ressuscitou. E a partir de Atos 2, versículo 32, se você pudesse ler também comigo, ele diz o seguinte, Atos 2, a partir do versículo 32, ele fala, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E ele continua ainda falando algumas coisas, e lá no versículo 36, Pedro finalizando já o seu discurso, ele diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, irmãos? Esse texto é lindo. Para mim, esse texto tem uma profundidade imensurável. Pedro, em suas palavras, nos traz palavras poderosíssimas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre sua obra, sobre tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra. E esse texto, ele transmite bem o impacto, a meu ver, da morte e da ressurreição de Jesus. Porque Pedro, ele era uma testemunha ocular. E este foi a primeira proclamação pública sobre Jesus, de um de seus discípulos. Um daqueles que acompanhou os passos de Jesus tão próximo, uma testemunha que pôde ver a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que pôde ver o amor do Pai derramado sobre a vida. E esse discurso de Pedro, ele está intimamente ligado ao tema Páscoa, meus irmãos, que nós celebramos nos últimos dias e que falamos até aqui. Porque essa conclusão de Pedro, para mim, ela é poderosíssima.
no Senhor, que diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, uma frase tão poderosa: Jesus Cristo é o Senhor. Que frase, meus irmãos. Não é à toa que essa frase é bastante comum na nossa atualidade, não é? Para onde a gente olha, a gente vê essa frase. Mas hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais essa frase, trazendo um pouco mais de compreensão, o significado de Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor na minha vida. E é sobre esses dois termos que estão nessa frase que eu gostaria de passar a conversar um pouco mais hoje pela manhã. No Antigo e no Novo Testamento, muitos títulos já foram dados a Jesus. Nazareno, Galileu, Filho de Deus, Filho do Homem, Salvador, Verbo, Príncipe da Paz. E poderíamos continuar aqui falando diversos títulos que foram dados a Jesus. Até mesmo, alguns títulos foram dados em forma de chacota, como Rei dos Judeus, que os romanos colocaram na cruz. Não quer dizer que não era mentira, né? Mas alguns dos termos mais utilizados no Novo Testamento são os termos Senhor e Cristo. Jesus aparece no Novo Testamento aproximadamente 1000 vezes. O termo Senhor, 600 vezes. E Cristo, 500 vezes. E, inclusive, em inúmeras situações, essas três palavras, Jesus, Cristo e Senhor, elas são utilizadas em conjunto. Iniciando aqui um pouquinho por esse termo, Cristo. Em muitas vezes, nós vemos que Cristo ele está intimamente associado a Jesus. Não é comum a gente ver no Novo Testamento o termo Jesus Cristo, não é? E para muitos, o que pode acontecer com esse termo é que acaba sendo apenas uma extensão do nome Jesus. Quase algo como um sobrenome. A gente se acostuma tanto a falar Jesus Cristo, e que a gente acaba entendendo aquilo apenas como uma extensão do nome de Jesus. A gente acaba não processando, não levando em conta o que aquele termo Cristo, junto de Jesus, ele quer nos falar, ele quer expressar. Este termo, irmãos, é um termo qualificatório de Jesus. Esse termo nos traz uma profundidade gigante de quem Jesus é, da identidade de Jesus. O termo Cristo, ele é retirado lá do Antigo Testamento. Deus prometeu aos israelitas o envio do Messias para libertá-los. Esse mesmo povo que já tinha vivenciado a libertação lá no Egito, como a gente falou inicialmente. Esse termo, ele nos fala sobre esse tema, libertação. Muitos profetas foram usados pelo próprio Deus para trazer esta palavra neste sentido. Cristo, no sentido. A ideia do Messias é transportada para o Novo Testamento através desse título, Cristo. A palavra Christos, em grego, é a tradução direta do hebraico Mashiach, que significa Messias. Então, toda vez, irmãos, que nós falamos Jesus Cristo, nós estamos nos referindo à libertação, ao Messias. É uma palavra também proveniente, Messias, do termo ungir. Toda vez que a gente fala Jesus Cristo, nós estamos rememorando a obra de Cristo naquela cruz, porque nós estamos nos referindo a Jesus como o Messias, Jesus como um ungido de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas elas eram ungidas quando chamadas para servirem como profeta, sacerdote ou rei. Por exemplo, Arão e seus filhos, eles foram ungidos para servirem a Deus no tabernáculo como sacerdotes. Quando Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele foi ungido pelo profeta Samuel.
Esta ação também foi realizada com o próprio Davi. O mesmo ocorreu com Davi. E esta ação foi realizada para mostrar que o rei de Israel tinha sido escolhido e capacitado por Deus para o seu reinado. Da mesma forma, irmãos, os profetas também foram ungidos, segundo o mandamento de Deus. Por exemplo, Eliseu, ele foi ungido profeta no lugar de Elias. Mas o povo de Israel, mesmo sabendo de todas essas histórias, eles continuavam ansiando por aquele indivíduo que seria ungido, que seria denominado o Messias, o libertador para aquele povo. Aquele que seria separado e consagrado por Deus de forma suprema para ser o profeta, o sacerdote e o rei daquele povo. Assim sendo, no momento em que Jesus nasceu, existia uma grande expectativa entre os judeus que haviam esperado pelo Messias durante séculos sem fio. Surpreendentemente, quando Jesus vem à Terra, alguns daqueles israelitas, eles não conseguem identificar Jesus como o Messias prometido. Quando Jesus começa o seu ministério público, alguns ainda estão confusos de quem realmente é Jesus. Eles estão confusos a respeito de quem é Jesus. E, em certa circunstância, o próprio Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Lá em Mateus, capítulo 16, se você puder estar abrindo sua Bíblia. Nós vemos o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, essa pergunta de Jesus, ela não foi feita por acaso. Essa pergunta de Jesus, ela traz consigo uma resposta poderosa, uma resposta que foi gerada pelo próprio Deus e revelada a Pedro. Em resposta a essa pergunta de Jesus, os discípulos eles começam a enumerar vários pontos de vista que estavam sendo apresentados. Jesus estava sendo identificado como um profeta, como outros tipos de pessoas, mas muitas dessas especulações não estavam corretas. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu com o que é conhecido como uma grande confissão, uma declaração de sua crença sobre a identidade de Jesus. Uma declaração revelada pelo próprio Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com essas palavras, Pedro declarou que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que foi prometido para vir à terra e libertar, para trazer libertação, para resgatar o seu povo. Pedro recebeu essa revelação de uma forma divina, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Não era algo que ele havia discernido pela sua própria capacidade, pela sua carne, mas foi algo que foi revelado diretamente por Deus. O Cristo prometido por Deus e anunciado pelos profetas seria o libertador de seu povo. Ele seria o grande profeta, o eterno sacerdote e o supremo rei. Esse Cristo seria chamado de Emanuel, o Deus conosco. Isaías profetizou que o Cristo prometido se chamaria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E é esse Cristo que o próprio Pedro, nessa resposta,
tu és o Cristo. Tu és aquele que os profetas falaram todas essas coisas. Tu és aquele que vem para nos libertar. Então, irmãos, é tão impactante esse termo Cristo, que no julgamento de Jesus, o próprio Pilatos traz uma pergunta que evidencia esta qualificação de Jesus. Pilatos, lá em Mateus 27 e 22, questiona. Ele está ali numa situação complicada, né? E ele questiona o povo. Lá em Mateus 27 e 22, ele diz: que farei, então, de Jesus chamado Cristo? Ou seja, o próprio Pilatos, ele traz esse termo, Cristo, em sua pergunta. Ele, de uma forma até indireta, ele traz uma revelação de quem é aquele que está diante dele, aquele que é o libertador de Israel. Irmãos, não é sem sentido que o termo Cristo, em inúmeras vezes, ele está acompanhando o nome Jesus. A gente escuta tanto, a gente lê tanto na palavra Jesus Cristo, Cristo Jesus, o nosso Cristo. E Cristo exatamente nos remete a essa certeza, a certeza da tão grande salvação operada através da vida e da morte de Jesus. E certa vez ouvi uma ministração de um irmão que ele afirmava algo sobre essas perguntas de Pilatos. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Hoje, a pergunta que Pilatos fez vem até nós. Como em Hebreus 6 afirma que alguns estão crucificando novamente a Cristo. Visto que, lá em Hebreus 6, ele fala, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Assim como a crucificação muitas vezes pode se repetir, não de uma forma histórica. A pergunta de Pilatos e o seu discurso de Pedro também podem ecoar no nosso coração. O que faremos, então, de Jesus, chamado o Cristo nas nossas vidas? O libertador, o Messias, aquele que nos resgata. Em 2 Coríntios 5, nós vemos a partir do 14, o seguinte, se vocês puderem abrir a palavra. Segunda Coríntios 5, a partir do versículo 14, diz o seguinte, prestem atenção de quantas vezes Cristo aparece nesse texto. Ele fala, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém, irmãos? Os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu, por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo. O senhorio de Cristo, irmãos, nas nossas vidas, é uma realidade que somos chamados a vivenciar. Nós não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Nós recebemos revelação do próprio Deus, da identidade de Jesus como o libertador, o nosso Salvador. Em Romanos 6, nós vemos com clareza a íntima associação de Cristo como o Senhor da nossa vida. Aquele que nos libertou, nos chama para viver por Ele. Romanos 6, a partir do versículo 4, eu vou ler aqui dando uns saltos, mas vocês podem depois, se quiserem, incentivo vocês até, os irmãos, a lerem um pouco esse capítulo. Mas Romanos 6 diz o seguinte, diz que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
porque foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porque se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém, irmãos? Vivemos para Deus. Considerando-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma vez nós libertados do pecado, fomos feitos servos de justiça. Agora, irmãos, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Jesus Cristo, Ele nos resgatou para que pudéssemos viver uma vida de servo de Deus, para que possamos viver o fruto do seu penoso trabalho. Em Romanos, em Filipenses, irmãos, 2, o próprio Paulo nos fala isso. Lá em Filipenses 2, a partir do 5, muitos conhecem, né, faz parte, né, da leitura de muitos, que diz que temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele fala ali, né, o qual se substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele vai seguindo ali, e ele chega lá no versículo 10. Tudo isso para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que a minha vida confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que a tua vida confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, Deus tem me falado muito ao meu coração que é necessário compreender bem quem é Jesus, compreender bem o Cristo, para viver o senhorio dele nas nossas vidas. Por isso que essa frase ela se torna tão forte nas nossas vidas. Jesus Cristo é o Senhor, porque ela fala da libertação, do nosso resgate, e ela também nos rememora da nossa vida debaixo da autoridade de Deus como Senhor das nossas vidas. Em Colossenses 1, nós lemos Colossenses 1, a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. O versículo 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para mim, irmãos, essa verdade, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ela traz a certeza, ela traz essa plena convicção que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Cristo que me libertou, que me tirou do império das trevas, e Ele agora é o meu Senhor, do qual eu estou enxertado no seu reino. Essa conversão, irmãos, a verdadeira conversão tem dois aspectos. O primeiro é nos resgatar do domínio das trevas, que ali estávamos. Mas Deus nos retirou, nos libertou desse reino das trevas, desse império. Através da obra da cruz, nós fomos resgatados. Agora somos livres. Mas como Jorge me tinha falado em seu livro, Jesus Cristo é o Senhor, não estamos livres para tirar proveito da carne e dizer: bem, eu era escravo, eu era súdito de Satanás e do pecado, escravo do pecado. Agora, porém, que fui liberto desse reino, eu posso fazer o que me der na cabeça. Irmãos, o próprio Jorge fala que se agirmos desta forma, estaremos interpretando mal o Evangelho de Cristo. Nós vemos esse aspecto de interpretar mal quando pensamos dessa forma no segundo aspecto da conversão. Nós fomos libertos de um reino para sermos transladados, enxertados em outro reino. Deus nos livra do reino das trevas e nos leva
para o reino do seu amado Filho. A verdadeira conversão, irmãos, no seu sentido pleno, consiste nesse translado, em ser retirado e ser enxertado, nesta mudança de rei. O reino da luz, o reino de Deus nas nossas vidas, deve ser uma realidade hoje, irmãos. Nós deixamos de estar debaixo da autoridade de Satanás e somos enxertados debaixo da autoridade do nosso Deus, no reino dos céus. Irmãos, não é algo futuro, é uma realidade agora, é para vivermos agora essa realidade do reino dos céus. Jorge Mitian também fala em seu livro que a nossa vida não deve ser como uma Inglaterra espiritual, com um rei apenas decorativo. Ele fala, na Inglaterra, todos aclamam o rei, todos gritam, viva o rei, até mesmo o seu hino nacional fala sobre o rei, mas o rei não é a autoridade suprema naquela nação. Na Inglaterra existe o rei, mas é o primeiro-ministro quem governa o povo. Assim, irmãos, não pode ser a nossa vida. A nossa vida não pode ter um rei, mas nós governarmos ela. Não podemos dizer que temos o rei, Jesus Cristo, Deus, na nossa vida, e sermos o primeiro-ministro da nossa vida e queremos governá-la. Esse reino é um reino completo, onde o rei, ele governa. Então, irmãos, que possamos ter essa certeza, que estamos debaixo do senhorio de Cristo. Não algo que pode ser subjugar nossas vidas, mas temos que lembrar que esse reino de Deus, ele nos traz paz, ele nos traz cuidado, ele nos traz deleite na presença de Deus. Não é um reino como o reino que nós saímos, o reino das trevas. Não sei quantos de vocês, mas muitas vezes a gente pode ser transladado do reino das trevas, vir para o reino da luz e continuar achando que as regras que existiam no reino das trevas, elas foram transportadas para o reino da luz. Na prática, só foi mudado o rei. Mas não, irmãos. O rei é completamente diferente. O rei do reino do Filho amado, ele é um rei que cuida das nossas vidas. Um rei que nos ama de tal maneira que mandou seu Filho, o Cristo, o Messias, para nos resgatar deste reino, através da sua obra na cruz. Amém, irmãos? O nosso rei, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse é o nosso rei, irmãos. É um rei que nos deu vida quando estávamos mortos, através dessa história da vida de Jesus, do Cristo que veio aqui na terra, morrer numa cruz para nos dar livre acesso ao Pai. No reino das trevas, irmãos, vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas no reino da luz, a minha conduta, a tua conduta, nós as fazemos conforme a vontade do nosso Rei Jesus, do Senhor das nossas vidas. Nós vivemos submetidos à vontade de Deus. Não submetidos de uma forma negativa, mas porque nós temos tanta gratidão e temos certeza que o nosso Deus, ele cuida tão bem de nós, que o lugar de segurança é estar no centro da sua vontade. Irmãos, como corpo de Cristo, devemos estar sujeitos ao cabeça, a Cristo. O senhorio de Cristo, irmãos, é algo sério, é algo que nos faz viver uma vida de tranquilidade, porque sabemos que estamos submetidos a Deus, aquele que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho amado para nos resgatar do império das trevas. O senhorio de Cristo, irmãos, na nossa vida, deve ser completo. O Senhor da nossa vida,
o Senhor do nosso tempo, o Senhor da nossa mente, o Senhor de todos os aspectos da nossa vida. Portanto, irmãos, esta frase, Jesus Cristo é o Senhor, carrega um significado poderosíssimo e que deve alicerçar, ser a base da nossa vida e comportamento. Esse entendimento de Jesus Cristo é o Senhor nos leva a uma vida de devoção completa ao nosso Deus. A palavra devoção vem do latim devotio, derivada do verbo devolvere, que significa prometer solenemente, dedicar-se através de um voto, sacrificar-se, dar-se incondicionalmente. Daí, irmãos, surge a palavra que tanto usamos, devocional. A ideia não é entrar nesse tema de devoção, irmãos, aqui essa manhã, mas nos trazer essa realidade, que uma vida de devoção plena, ela precisa da compreensão profunda e prática dessa frase. Jesus Cristo é o Senhor. E, principalmente, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Uma aplicação prática e pessoal para cada um de nós. Não uma aplicação universal. Jesus Cristo é o Senhor, amém, isso é verdade. Mas trazer isso para uma aplicação prática na minha vida. Para eu compreender que esse termo Cristo, quando eu falo essa frase, ele me traz a perspectiva da libertação que Deus fez através da vida e da morte de Cristo ali na cruz. Me traz a lembrança, essa verdade, que eu fui tirado do reino das trevas e fui colocado no reino da luz. E, ao mesmo tempo, também essa frase me traz essa perspectiva, que é agora enxertado nesse reino da luz. Eu tenho um Senhor que eu não sirvo como eu servia antigamente, que é um serviço subjugado, mas é um Senhor que me chama para perto, me chama para ter intimidade, para ter relacionamento e para que eu possa reconhecer e vivenciar o senhorio dele na minha vida todos os dias. Que esta frase, irmãos, não seja apenas um jargão utilizado em paredes de igreja ou em adesivos de carro ou uma frase que falamos sem trazer isso para a nossa vida, mas seja uma frase que toda vez que a gente bater o olho nela, a gente possa ser relembrado dessa verdade. Como disse lá Pedro, no primeiro discurso, lá em Atos 2, esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? É isso, irmãos. Deus o fez Senhor e Cristo nas nossas vidas. Amém? Amém, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque, assim como vimos a Tua poderosa mão resgatando o povo de Israel lá no Egito, nós vemos de uma forma assombrosa a obra de Cristo na cruz, nos resgatando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Pai, porque Cristo, aquele que foi prometido, o Messias prometido, ele veio à terra, ele morreu numa cruz e nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. E com essa gratidão, ó Pai, nós agora no reino da luz, nós nos submetemos ao Teu senhorio, ó Jesus. Nós nos submetemos a Ti, Jesus, como Senhor das nossas vidas. Queremos entregar toda a nossa vida sem defesa, sem tirar alguma parte, mas queremos completamente entregar nossas vidas ao Teu senhorio. Queremos, com base nisso, vivermos uma vida de devoção, nos entregar incondicionalmente à Tua mão, ó Pai. Somos instrumentos na Tua mão, Deus. Faz-nos conforme o Teu querer. Somos filhos, queremos estar junto contigo e desfrutar da Tua presença, Deus. Muito obrigado, porque o véu foi rasgado. Porque a obra de Cristo na cruz nos deu o privilégio de estarmos vivenciando intimidade contigo, Pai. Muito obrigado, Pai.
Queremos compreender e ser relembrados dia após dia do impacto dessa frase, Pai, nas nossas vidas. Jesus Cristo é o Senhor. Queremos olhar firmemente para Ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nos lembrando que Tu és o Cristo e Senhor das nossas vidas. Amém. A frase pela qual o Espírito de Deus conduz Pedro para praticamente terminar o seu discurso naquele dia, sua pregação, essa que foi tão destacada nesta manhã aqui através do Tiago, esteja absolutamente certa. Nós praticamente não temos nada a ver com a casa de Israel na carne, nós que estamos aqui, mas em Cristo Jesus, sim. Esteja absolutamente certa a igreja do Senhor, que este Jesus que foi crucificado lá em Israel, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Foi Deus que o fez o libertador. Foi Deus que fez o libertador. Você diz amém? Isso é para mim e para você. Às vezes, eu digo por minha própria experiência, estamos em Cristo com algumas pendências de libertação. Podemos estar em Cristo com algumas pendências de libertação. Mas o Senhor o fez, Deus o fez, Senhor e Cristo, libertador. E, eventualmente, quando estamos com pendências de libertação na vida da gente, não é porque o Cristo libertador não está funcionando, o Messias, mas o Senhor não está podendo ser Senhor totalmente. Vocês estão me entendendo? Porque a libertação realizada, ela é, de fato, tão grande, tão poderosa, que não, acredito, não há palavras humanas para descrever o que éramos nós, mesmo que a gente não veja assim, mas o que éramos nós sem Cristo. O que é ser escravo das trevas? Se você foi entrevistado algum dia, alguém perguntar, você já foi escravo das trevas? A maioria de nós vai se esquecer disso, vai dizer, não, eu? Não, nós fomos escravos das trevas. Nós fomos, isso é muito sério, muito grave. E o tamanho da gravidade do que éramos é mostrado na cruz de Cristo. Então, esta é uma tão grande salvação, mas ela se completa através do governo, através do senhorio. Não precisa e não deve haver pendências em nós, onde Cristo não está sendo Senhor ainda. Esse senhorio precisa ser completo na vida da gente. Esta libertação, ela precisa ser totalmente consumada, para que eu e você tenhamos uma vida livre. Mas é essa liberdade dos filhos de Deus, livre para caminhar em Cristo, livre para ser guiado pelo Espírito Santo. Esta é a liberdade. Deus quer o nosso bem, isso está provado já. Mas o nosso bem não é a nossa vontade. Porque não é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável, você entende? Qual é a vontade que é boa, perfeita e agradável? É a dele. A vontade dele é a boa, perfeita e agradável. Só que nós só vamos conhecer, experimentar esta realidade na medida em que ele puder crescer como Senhor em nossas vidas. Amém? O Senhor dificilmente vai espremer a mim e a você para ser Senhor. Dificilmente. Porque esta é a nossa parte, é a parte da entrega e a parte de a cada dia tomar a cruz é nossa. Não foi isso que Jesus disse? Mas Jesus Cristo é o Senhor.
é a grande libertação. É muito mais do que uma frase, é uma grande libertação. Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que me libertou, o Cristo, Ele é o que me governa. Quanto mais isso for uma verdade prática na tua vida e na minha, mais a gente vai experimentar que a vontade de Deus é de verdade, boa, perfeita e agradável. Amém? Que o Senhor nos ajude mesmo a compreender mesmo. E entregando a cada dia. Eventualmente temos vontades que não são necessariamente pecaminosas, porque pecado é pecado e já está definido o problema. Mas temos vontades que podem não ser as vontades de Deus. E algumas vezes passamos tantos anos da vida da gente buscando realizar estas vontades, alcançar esses objetivos. Gastamos tempo, gastamos dinheiro, gastamos energia, gastamos alma. E o Senhor quer ser o Senhor dessas vontades também. Tenha coragem de submeter ao Senhor. Senhor, isto aqui que eu quero tanto, que eu desejo tanto, este meu entretenimento, não estou falando de pecado, este meu entretenimento, este meu objetivo, isso aqui é da sua vontade. Eu preciso realmente estar investindo tempo e dinheiro, atenção e alma nisso que eu estou fazendo aqui. Porque se estivermos fazendo algo que não concorda com a vontade de Deus, estamos gastando tempo e vida em coisas que não valem a pena. Às vezes, sem dizer, não dizemos isso, não temos coragem de dizer isso, agimos como se Deus tivesse esquecido algumas coisas importantes para nós. E aí vamos correr atrás delas, porque Deus não está olhando para elas, não está se preocupando em trazê-las para nós. Pense nisso. Tudo o recurso que o Senhor coloca em nossas mãos, tempo é um recurso. Envolvimento de alma é um recurso. Dinheiro é um recurso. Isso deve estar para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulinho, vem cá. Queridos, existem alguns livros que nos ajudam, apoiam tanto na nossa caminhada cristã. Eu sei que muitos aqui já tiveram a oportunidade de ler, mas se você não leu o livro do Jorge Mitian chamado Jesus Cristo é o Senhor, o livro que o Senhor usou Tiago aqui para nos lembrar. Só uma pergunta, quem ainda não leu esse livro, Jesus Cristo é o Senhor? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão, levantaram todos? Tá? Pode baixar, queridos, eu não quero nem olhar. Ok, eu não vi ninguém, tá? Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus, você precisa ler esse livro. Eu quero animar você a adquirir, a comprar. É um livro que na minha vida foi um divisor de águas. Na minha vida foi um divisor de águas, sem dúvida. Então, eu queria animar você a você comprar, ler esse livro. Acho que no livro ele fala que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Depois, no outro capítulo, Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é o Senhor do meu tempo. Fernanda acabou de falar. Jesus Cristo é o Senhor das minhas finanças. São 4 capítulos bem que o Fernando acabou de falar aqui. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, incentivar você a adquirir esse livro, a ler esse livro. Amém. Podemos assumir um compromisso diante do Senhor? Aleluia. Quem diante do Senhor, olhe. Quem diante do Senhor assume esse compromisso de comprar esse livro e ler? Quero nem olhar. Diante do Senhor, quem assume esse compromisso? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queridos, estamos com 2 casais aqui de Boa Vista. Você pode dizer, mas Boa Vista, Conde da Boa Vista? Não é Conde da Boa Vista, irmãos. É Boa Vista, Roraima. Roraima, ali, divisa com a Venezuela. Queria que ficasse em pé, por favor. Júnior e
Os dois casais ali. Aleluia. Muito bem-vindos, queridos. Vieram de tão longe, divisa com a Venezuela, vieram nos visitar. Sejam muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Aleluia.